Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos agora ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja falando ao nosso coração e que estejamos, ó Deus, com nossa mente, o nosso coração aberto e possamos, ó Pai, receber essa palavra com alegria e principalmente que possamos aplicá-la na nossa vida para a glória do Teu nome, louvor do Teu nome. Obrigado, ó Pai, porque podemos confiar única e exclusivamente no Teu Espírito, que pode plantar essa palavra no nosso coração. Que o Senhor faça isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 2, até o 2, verso 3. Os irmãos, mantenham sua Bíblia aberta. Eu disse aqui, antes mesmo de nós começarmos essas reflexões no livro de Gênesis, eu disse que era um livro não muito fácil, porque tem muita coisa no livro de Gênesis que nós não conseguimos ter uma certeza. E hoje nós temos aqui um texto que traz algumas dúvidas na nossa cabeça, mas também não é nada que nos impede de servir ao Senhor, mas são questões que nós vamos encontrar aqui no texto. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Meus irmãos, nós continuamos no sexto dia. Agora nós vemos a criação do homem, o ponto máximo da criação. Você desligou de cima. O ponto máximo da criação é quando Deus vai criar o homem. Deus cria o homem. Ele vai... só para nós termos aqui uma noção, ele vai... como se ele tivesse criado até o meio-dia, e do meio-dia para a tarde ele fosse criar o homem. Vamos considerar assim, só a título de... Tem que ligar de novo, Denilson, lá ele vai criar o homem e
E aí o versículo 26, o versículo 26 diz assim: façamos, diz também Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele começa dizendo, façamos o homem a nossa imagem. Meus irmãos, se nós lembrarmos os outros dias, nós vamos ver que Deus sempre diz assim, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve aquilo que ele manda haver. Haja isso, haja aquilo. Mas aqui nesse versículo 26, ele muda. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele diz, façamos. Ele estabelece para que o homem seja feito. Então ele começa dando não simplesmente uma ordem para que o homem viesse a existir. Então nós encontramos aqui uma diferença daquilo que nós encontramos nos outros dias. A palavra que façamos, que vem no plural, existe algumas interpretações que são meio complicadas, porque alguns acham que esse façamos é porque havia com Deus os anjos criando o homem. Isso é uma teoria que nós não concordamos com ela. Nós não pensamos assim. O que mais podemos entender aqui é que o que está agindo aqui na criação do homem, como em toda a criação, é a Trindade que está agindo, está participando dessa criação, na criação do homem. Uma outra questão que nós encontramos aqui é a questão da imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. De forma alguma o homem foi criado igual a Deus, não é isso. O que ele está mostrando aqui é que o homem ele foi criado diferente dos animais. Ele não é como os animais. Os animais eles não têm uma capacidade intelectual, apesar de que a gente às vezes acha que cachorro pensa, não é? Gato pensa, macaco pensa. Eles podem ter aprendizado repetitivo, mas eles não são racionais, eles não raciocinam. Eles não têm poder de decisão em termos racionais. Então, o homem ele tem capacidade intelectual, o homem ele foi dotado de juízo de valor, coisa que um animal não foi dotado disso. O homem foi criado para governar, também isso nós não encontramos nos animais. Então o homem ele foi criado de forma diferente, por isso façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e você há de convir que nós temos algumas características emocionais, intelectuais, que são características do Senhor. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos raciocínio lógico. Então, o homem, ele é criado com essa capacidade. Então, o versículo 26, ele mostra sobre isso. E ele vai dizer, tenha ele domínio sobre os peixes. Esse domínio aqui é porque Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas. Aqui tem um outro aspecto a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus domina e governa sobre todas as coisas, o homem foi colocado sob domínio dos animais naquele momento da criação, e nós vamos entender isso na criação do Éden, quando o homem está no Éden, quando Deus vai dar ordem para ele, para que ele administre o jardim. E aí no versículo 27, ele diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vamos ver depois do capítulo 2, a partir do versículo 4,
na semana que vem, sobre essa formação do homem, como é que o homem foi formado. Gênesis vai dar um detalhe, vai ter é como se ele parasse e vai detalhar isso. Ele vai fazer um detalhe dessa criação do homem, que nós vamos ver semana que vem. Mas aqui está estabelecido, ele fez no 6º dia, ele cria o homem e cria a mulher. E aqui, meus irmãos, a palavra aqui é macho e fêmea. Essa é a palavra. Deus criou o macho, homem, e a fêmea, mulher. Ele cria macho e fêmea. Se você reparar, ele criou macho e fêmea também nos animais. E ele abençoa os animais e disse para que ele fosse fecundo. A mesma coisa nós encontramos no versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ser fecundo aqui é multiplicar. Ser fecundo só pode ocorrer entre macho e fêmea. Não tem como haver fecundação entre 2 machos e entre 2 fêmeas. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso na natureza. No sentido de que não tem como os animais, o homem ou qualquer animal, nós precisamos de ter fecundação. Nós temos algumas coisas relacionadas com réptil e outras coisas mais, mas o homem, ele não tem como, ele é um homem macho, ele gerar um descendente, a não ser com a participação da fêmea, da mulher. E aqui nós esbarramos já com um problema que a gente enfrenta hoje nos nossos dias, porque as pessoas querem mudar essa realidade da criação. Macho é macho, fêmea é fêmea. Então ele cria macho e fêmea, manda que esse macho, essa fêmea se multiplique e sujeite e passe a dominar e a governar sobre a criação. Ele estabelece isso aqui. No versículo 29 e 30, ele vai falar dos animais. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente. Quer dizer, as aves que têm fruto, elas tinham que dar semente, e isso será por mantimento. Ele afirma isso no versículo 29. No 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Então, meus irmãos, o que nós encontramos aqui é que homens e animais deveriam se manter e se sustentar e viver de frutos, de folhas, ou seja, é o que está escrito. O mantimento de homens e animais seriam aquilo que a terra produz. Se você é vegetariano, está aqui. É claro que nós vamos encontrar outros textos posteriores, que nós vamos ver o homem se alimentando de carne, mas aqui, nesse momento da criação, a terra deveria produzir o alimento para o homem e para os animais. Aqui está as frutas que deveriam dar semente. Você já sabe disso, as frutas têm sementes, e o homem deveria se alimentar de tudo isso que a terra produzisse, tudo aquilo que se produzisse na superfície da terra. Diz aí que é na superfície. Aqui, se você considerar aquilo que se produz também debaixo da terra como alimento, nós temos isso. Então, mas o que eu quero deixar aqui claro é que os vegetais seriam por alimento. Tudo indica, meus irmãos, que o homem não comia carne antes do dilúvio. Nós vamos ver isso lá
no texto de Gênesis 9, versículo 3. A pulga fica atrás da orelha. Tem algumas coisas que são assim meio... nós vamos ver no capítulo 4 que Abel possuía rebanho. Nós vamos ver no capítulo, nos descendentes de Caim, tem um descendente de Caim, que criava boi. Nós vamos ver isso lá na frente. Será que eles comiam? Abel matava, sacrificava das primícias do seu rebanho e levava para Deus. Hebreus vai dizer no capítulo 11 que Abel sacrificava e levava de gorduras que agradavam a Deus. Por isso o sacrifício dele foi aceito, porque era da primazia do seu rebanho. Caim já era agricultor. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Caim já era agricultor e Caim não foi aceito porque não levou das primícias, não é porque ele levou legume. Então nós temos esse capítulo 4 aí que fica na nossa cabeça. Espera aí, esse pessoal criava boi, criava carneiro. Para quê? Meus irmãos, eu vou aqui pegar carona em João Calvino. João Calvino, abordando esse assunto, ele fala assim, olha, tudo é suposições. Mas como a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vai deparando com essas coisas. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para pensar, nós raciocinamos. Compensa você dedicar um tempo, mas isso não pode tirar a sua paz, nem vai tirar a sua fé em Jesus, você não vai perder salvação se você pensa de uma forma ou de outra, mas nós devemos nos manter dentro da palavra de Deus. E aqui nesse versículo 30, 29 e 30, o texto diz que os homens e animais deveriam se alimentar daquilo que a terra produzisse. Está escrito. E está escrito. Se nós vamos encontrar outras coisas, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Por exemplo, hoje pela manhã nós estávamos conversando aí na hora do almoço sobre isso. Os animais carnívoros, quando que eles se tornaram carnívoros? Eles se tornaram carnívoros depois que o homem pecou. Eles foram criados carnívoros, eles comiam plantas antes do homem pecar. Tem algumas coisas, meus irmãos, na Bíblia que elas são boas de você pensar, se você gosta de pensar. Se você não gosta, esquece. Lê, acredita e toca a sua vida. Mas tem algumas coisas bem interessantes. Mas, de tudo, o versículo 31 talvez seja aqui nesse texto, seja o mais importante. Porque o 31 diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ou seja, o que Deus fez era muito bom. Nós entendemos tudo? Não. Por quê? Porque a Bíblia não é detalhada sobre o assunto. Então nós temos que simplesmente aceitar e entender que tudo era muito bom. Deus fez tudo muito bom. E aí começa o capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 1 do capítulo 2. Aqui alguns dizem que esse exército são as estrelas do céu. Outros já afirmam que aqui está uma definição de toda a criação. Ou seja, céus e terra, o mundo visível, o mundo invisível, anjos, tudo. O que está abordado aqui, ou seja, até o final do sexto dia, Deus criou todas as coisas, encerrou-se a criação.
não temos mais nada. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meus irmãos, a palavra descansou aqui não significa que Deus cansou como nós cansamos. Você trabalhou o dia inteiro num serviço pesado aí, qualquer serviço pesado, e terminou o dia, você está muito cansado e precisa de deitar para descansar. Não é isso. Deus é todo-poderoso. Como todo-poderoso, Deus não cansa. Então, Deus não se cansou. O que Deus fez foi reservar o último dia, o 7º dia, para ser adorado. Por isso o texto diz, o santificou. O 7º dia de descanso é dia santificado, ou seja, dia separado para o Senhor. O que nós sabemos é que Ele cria todas as coisas, e agora essa criação, no 7º dia, vai adorá-lo, vai glorificá-lo, vai exaltá-lo e vai glorificar o nome dele. Então o 7º dia não é dia para o seu descanso, o 7º dia é o dia para você entrar no descanso de Deus e santificá-lo. Aqui nós encontramos um problema muito sério, porque hoje as pessoas pensam que o dia do Senhor, que a igreja primitiva passa a dedicar ao Senhor no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos encontrar isso em Atos, nós vamos encontrar isso em Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos, ele diz no dia do Senhor. Então no dia do Senhor, nós achamos que é dia da gente descansar. Não, no dia do Senhor é dia de você adorar. Porque quando você está em adoração, você está entrando no descanso do Senhor. As pessoas confundem, acham que descansar é descansar fisicamente. Você pode descansar fisicamente? Pode e deve. Mas o dia do Senhor é dia de adoração. E aí eu quero voltar aqui, que eu fiz uma afirmação, que às vezes as pessoas confundem o quê? As pessoas acham que o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, ou você dedicar esse dia ao Senhor, que isso é da lei mosaica. Lei de Moisés, quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, nós sabemos que as tábuas não foram quebradas, no sentido de que elas deixaram que elas foram abolidas, elas não foram abolidas. O que foram abolidas foram as leis civis e as leis cerimoniais, mas as leis morais não. Então o sábado está na lei moral, ele tem que ser dedicado ao Senhor. E aqui vem o grande erro. É lei mosaica? Não, é lei da criação. O sábado está na criação. Antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha instituído um dia para ele ser santificado a ele, para que o homem o adorasse, antes do homem pecar. Então nós precisamos de guardar isso no nosso coração e dar a devida importância a isso. Por isso eu digo sempre, faltar ao culto no dia do Senhor é pecado. Por quê? Porque o Senhor requer de nós que no 7º dia, ou dia do descanso, no dia do Senhor, nós estejamos adorando, glorificando e servindo a Ele. Não tem conversa, meus irmãos. Não tem conversa, é Bíblia e nós não temos como fugir disso. É dia do Senhor e aí ele vai dizer, e abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador ele fizera. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que Deus é perfeito. Põe isso no seu coração, Deus é perfeito. Mesmo que nós não entendamos algumas coisas, sejam elas que nós encontramos na palavra, ou sejam coisas que acontecem com a nossa vida, no nosso viver diário, nas nossas
tribulações, nas nossas aflições, nas nossas dores, nós não entendemos. Por que isso está acontecendo comigo? Ou por que isso, por que aquilo? Meus irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus é perfeito. Se há algum problema, está em nós. Se não entendemos, o problema é nosso. Se por algum motivo nós não compreendemos o que o Senhor quer de nós, o problema é nosso. Deus é perfeito. Viu Deus que tudo que Ele fez era muito bom. Não tem outra palavra para ser falada em termos de perfeição. Quando você, aqui guardando as devidas proporções, quando você come alguma coisa que você gosta, nossa, estava muito bom. É porque você está dizendo que não tinha defeito naquela comida que você comeu. Estava muito bom. Você bebeu um café, estava muito bom. É quando você não acha algo imperfeito naquilo que você está dizendo que é muito bom. E aqui, meus irmãos, quem está dizendo que estava tudo muito bom, é o Deus perfeito. Então, coloque isso na sua cabeça, Deus é perfeito. Segunda coisa que esse texto nos ensina, Deus é misericordioso. Ele cria todas as coisas e dá condições de vida. Deus é misericordioso para com a nossa vida. Ele nos dá condições de vida. Ele tem misericórdia de nós, Ele nos mantém, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por isso Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é bom, porque Ele nos dá condições de sobrevivência. Ele que nos dá condições de nós sobrevivermos apesar de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, tem uma questão, nós somos bombardeados pela mídia, principalmente esse pessoal envolvido com o meio ambiente, de que o mundo está acabando. Esses dias eu vi uma matéria que me largou, nem lembro onde foi, mas estava escrito assim, será impossível viver no Brasil. Ué? Que doideira! Daqui a, sei lá, 50 mil anos, um negócio assim muito fora daquilo que a gente entende. Será impossível viver? Meus irmãos, até onde nós sabemos, Deus controla todas essas coisas. Nós estamos vivendo uma grande seca. Deus sabe. No momento certo Ele vai mandar chuva. O homem está prejudicando a natureza. Está. Por causa do seu pecado, dos seus problemas, ele está. Mas Deus não perdeu o controle da sua criação. E Ele é bondoso, Ele nos dá condições de sobrevivência. E outra coisa que nós aprendemos de Deus aqui, que Deus é santo. Quando Ele diz que nós devemos separar para adoração o sétimo dia, Ele está falando sobre isso. Quando Ele termina, por ser santo, Ele cria todas as coisas boas. Aí, daqui a pouco, nós vamos chegar no capítulo 3, e vocês vão ver que do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, até o final do 2, todas as coisas estavam maravilhosamente bem. Até o momento que o homem peca. Daí para frente, até o último versículo de Apocalipse, é para consertar o que o homem estragou. Então nós precisamos de saber que Deus é bom, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é perfeito, e esse texto nos ensina sobre isso. Com relação ao homem, nós sabemos, meus irmãos, que o homem foi criado puro, mas que o pecado o afastou de Deus, e que só tem uma forma do homem voltar à imagem e semelhança de Deus, é quando o Espírito Santo age no coração do homem. Se o Espírito Santo agir no nosso coração, se o Espírito Santo nos der novo nascimento, aí nós voltamos para Deus, nós voltamos a estar com o Senhor e nós podemos restaurar. Sem a ação do Espírito, o homem permanece longe de Deus. Sem um novo nascimento, o homem permanece longe do Senhor. Meus irmãos, o que fazer com esse texto? A gente lê um texto desse e fala assim, não tem nada para a minha vida. Tem.
texto desse tem para a nossa vida. Primeira coisa que nós devemos fazer e questionar é que nós devemos aceitar a ordem da criação. Nós temos que aceitar a ordem da criação. Deus criou macho, Deus criou fêmea, Deus criou homem, Deus criou mulher, nós temos que nos submeter a isso. Nós temos que nos submeter a isso. Nós não temos que mudar isso. Nós não temos que mudar a ordem da criação. Nós não temos que fazer adaptação. E não adianta nós ficarmos inventando moda, porque nós temos que aceitar essa ordem. Deus criou homem e mulher. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. E nós precisamos de aceitar isso. Eu me lembro na época da pandemia, alguém me perguntou assim, esse vírus foi criado por Deus? O vírus da Covid. Esse vírus foi criado por Deus? Isso deve ter sido criado pelo diabo. Alguém falou isso comigo. Eu falei, não, o diabo não criou nada. Foi Deus que criou. Deus que criou. E nós precisamos de entender isso, meus irmãos. Todas as coisas foi Deus que criou. Ah, mas o vírus tal mata, faz isso, faz aquilo. Meus irmãos, tudo isso é em função do nosso pecado. Nada disso vivia sob controle, nada disso estava... O homem, ele foi criado para governar, ele foi criado, conforme diz o texto, para dominar sobre a criação. O problema está porque nós incorremos em pecado e isso trouxe problemas sobre a nossa vida. Então, nós precisamos de aceitar, de entender que Deus criou todas as coisas e viu Deus que era tudo muito bom. Uma outra questão aqui que esse texto nos ensina: aceite a ordem dada por Deus. O texto diz, seja fecundo e ser abençoado. Hoje nós vivemos um problema muito sério com isso, meus irmãos. Muito sério. Nós somos bombardeados com a ideia de controle de natalidade, nós somos bombardeados com a ideia de que nós não conseguimos manter os nossos filhos. Eu não estou dizendo que você não possa ter controle de natalidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não é obrigado, porque a palavra de Deus diz, sede fecundos. A fecundação é uma demonstração de bênção de Deus. O texto sempre diz, e Deus abençoou, ele diz, sede fecundos. Está aí no versículo 28. Deus os abençoou, e o texto nos diz assim, Deus abençoou e disse, sede saudáveis, tenham, sei lá, uma academia, faça pilates. Você deve fazer pilates, academia, correr, sei lá, caminhar, nadar, fazer exercício físico, você deve fazer. Mas aqui Deus abençoou, sede fecundos. A fecundação faz parte da bênção de Deus. Felizes são aqueles ou aquelas que são fecundos, que conseguem gerar vida. Então ele diz, sede fecundos, para que o homem desse continuidade. E aí, por último, eu queria deixar aqui para nós, você tem que saber de uma coisa, macho é macho, e nada transforma macho em fêmea. Fêmea é fêmea, e nada transforma fêmea em macho. Meus irmãos, a ciência já prova isso. A ciência já prova isso. Nós temos que ter isso na nossa mente. A ciência mostra que o homem, ele tem as suas características de macho, ele não vai mudar. Não tem como mudar isso. Isso faz parte do DNA do homem. Isso é parte do DNA do homem. A mesma coisa é com a mulher. Isso é parte do DNA da mulher. Não muda.
O problema é que as pessoas querem vincular macho e fêmea a questões que envolvem atos sexuais. Isso não é isso. Macho é macho, fêmea é fêmea. E o que Deus determinou é que esse ato seja entre macho e fêmea. Ser fecundo, multiplicar, é ato sexual entre macho e fêmea. Não tem como fugir disso. E aqui não estou falando nada contra ninguém, de forma alguma, cada um faz o que quer, mas eu tenho que me ater ao texto bíblico. O texto bíblico diz macho e fêmea e manda que eles fossem fecundos. Então a prática desse texto para nós hoje, você tem que aceitar a ordem da criação, você tem que entender que Deus criou tudo bom, e aí você tem que aceitar aquilo que Deus criou, que você tem que entender que a fecundação é uma bênção de Deus na vida de cada um, é bênção, e você tem que saber que macho é macho, fêmea é fêmea, não tem como mudar isso. Você pode fazer o que você quiser, mas nunca você vai ver dois machos reproduzindo, no sentido de gerar vida, não tem como. Se você colocar dois animais, seja o homem, seja dois animais, macho numa ilha e voltar lá daqui a 50 anos, provavelmente não tem nenhum mais. A ilha está deserta. Mas se você colocar um macho e uma fêmea numa ilha, talvez você volta daqui a 50 anos e ela está povoada. Pode ser de qualquer animal, porque vai haver reprodução. Então nós precisamos de entender isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus criou todas as coisas conforme elas são. Deus criou conforme Ele quis criar. É uma decisão dEle, é uma vontade dEle. Ele fez assim porque assim Ele quis. E nós precisamos de aceitar isso, nós precisamos de agradecer a Deus por isso. E não cabe ao homem mudar isso. Não cabe ao homem mudar. E aí nossa esperança é que na volta do Senhor Ele vai restaurar todas as coisas. Na volta dEle, Ele vai restaurar todas as coisas, e nós precisamos de aguardar isso. E com uma certa expectativa, porque nós cremos, particularmente, nós sabemos que a redenção é para toda a criação. A Bíblia diz que a terra geme debaixo do pecado do homem, a natureza geme, e que ela anseia pela restauração, pela redenção. Então, quando Jesus voltar e Ele terminar essa redenção, nós veremos as coisas como elas deveriam ser. Aí nós veremos. Aí as nossas dúvidas serão sanadas para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Diante disso, meus irmãos, minha palavra de incentivo a todos nós vamos adorar o Senhor conforme Ele tem que ser adorado. Vamos crer que Ele governa sobre todas as coisas. Vamos ter consciência de que os nossos erros governamentais, e aí desde a forma com que você lida com o lixo na sua casa, prejudica a criação de Deus. A forma com que você lida com essa criação, às vezes não, na maioria das vezes está prejudicada por causa do nosso pecado. Que nós possamos estar lembrando disso e buscando o Senhor e pedindo ao Senhor que realmente esteja nos dando entendimento sobre tudo aquilo que Ele criou para a glória do nome dEle. Vamos colocar em pé, vamos orar.